Olá, esse é mais um podcast que chega para você, Fono Pode Mais. E como eu sempre digo, pode mais, pode muito mais do que você imagina. Eu tenho trazido aqui para você, ao longo desses episódios todos do Fono Pode Mais, esse mundo da fonoaudiologia e a interação que a fonoaudiologia tem com outras áreas da saúde, medicina, fisioterapia, nutrologia, nutrição, enfim. Mas hoje, na minha mesa, está aquela mesa do jeitinho que eu gosto. Eu trouxe uma fonoaudióloga. Por que eu trouxe uma fonoaudióloga? Porque a gente vai falar de um tema muito importante. Nós estamos no mês de julho e julho é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E como fonoaudióloga, não teria como trazer outra pessoa. É a formação dela, ela é PhD em câncer de cabeça e pescoço. Ela é coordenadora do Departamento de Disfagia da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Ela é professora acadêmica, professora da UFES, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, para essa gama de acadêmicos aí, a tem como referência. Então, eu não preciso falar muito não, porque ela já esteve aqui. E quem esteve e pode muito, volta. E ela pode muito mais do que eu imagino, do que você imagina, do que ela imagina. Eu estou aqui com Kika Reitman. Obrigada, Gê, pelo espaço. O mês de julho é um mês que precisa realmente dessas oportunidades. Eu acho que o teu podcast tem dado oportunidade para muitos temas importantes, não só na disfagia, não só na fono-oncologia, como essa oportunidade agora, mas tantos outros temas que merecem ser falados. E o Julho Verde é uma oportunidade de dar luz a um tema muito importante pela forma como os números têm sido mostrados, né? A incidência tem sido grande do câncer de cabeça e pescoço, tanto no Brasil e no mundo. Então, acho que é uma oportunidade de nós falarmos para a sociedade que o número está crescendo. Os fatores de risco estão aí na nossa frente, estão sendo utilizados, justificando, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas justificando esses casos novos que têm sido diagnosticados e que com prevenção, com orientação, com informação adequada, a gente tem como diminuir esse número. Por que o Julho Verde é uma ação muito importante, né? Vamos falar um pouquinho da história, porque eu sempre acho muito interessante a gente entender de onde que as coisas... Sim, a história é sempre importante, né? De onde vem. Em 2014, se não me falha a memória, teve um evento em Nova York e os médicos, a equipe da cirurgia de cabeça e pescoço que estavam reunidos nesse evento, determinaram o dia 27 de julho, acordaram que o dia 27 de julho seria um dia nacional, um dia de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E a cirurgia de cabeça e pescoço brasileira começou a dar luz às ações do Julho Verde. Então, anualmente, isso foi ganhando muito espaço. Associações, instituições, universidades, clínicos, professores começaram a falar do câncer de cabeça e pescoço. E aí o mês de julho começou a ganhar notoriedade. Então, falando de ação de prevenção, promoção e trazendo luz aí para o diagnóstico precoce no câncer de cabeça e pescoço, porque a gente sabe que quando esse tumor maligno ele é diagnosticado precocemente, a chance de cura desse paciente ela é muito alta, chega aí em 90%. Então, essa informação tem que ser disseminada, né? E aí, com essas ações ganhando espaço, em 2022 foi sancionada a Lei 14.328, institucionalizando o Julho Verde, o mês de julho, dia 27 de julho e o mês de julho todo, como um mês nacional de prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Então, isso vem ganhando força ao longo dos anos. E por que é importante que nós estejamos envolvidos em ações que divulgam a importância de se prevenir e de diagnosticar precocemente, porque esses números, eles de fato, eles têm crescido e chamam muita atenção, porque são... alarmantes, né? Além de alarmantes, grande parte pode ser prevenido com o nosso estilo de vida, né? E é isso que tem justificado muito o aumento desse número. O INCA tem trazido que para o triênio 2023, 2024, 2025, anualmente, em torno de 39.550 novos casos são diagnosticados. Isso, ao longo de 3 anos, gira em torno de 118 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço. Se nós formos ver em nível mundial, são 890 mil novos casos diagnosticados por ano. O que gera em torno aí de todos os cânceres
quase 4,5%. E, além disso, há uma estimativa que para 2030 esse número aumente em 30%. Olha. Então é preocupante o que está acontecendo hoje, mas a estimativa para frente. E muito desse número crescente acontece em função dos fatores de risco, né? Tabaco, alcoolismo, exposição a HPV, são fatores que podem ser preveníveis. Então, o uso crescente, o consumo de fumo, o consumo do álcool e o consumo concomitante dos dois, são os responsáveis pela maior parte dos cânceres de cabeça e pescoço, principalmente falando de cavidade oral e laringe. Então, se você consegue diminuir ou cessar algum desses hábitos, você tem grande potencial de diminuir esses números. E daí que vem a importância do Julho Verde, né? De nós levarmos a sociedade como um todo, a população, principalmente aquelas pessoas que não têm esse tipo de informação. Nós estamos falando aqui, em sua grande maioria, de pessoas no nível socioeconômico menor, né? Então, essa informação precisa chegar nessa população mais carente, em pessoas que não têm noção do que é um sinal e sintoma, que pode ser algo que pode comprometer de forma sobrenatural a tua vida. Então, esses números, essas informações, elas precisam ser levadas, que são esses fatores de risco que podem comprometer e que podem ser evitados. Sim. E é muito interessante quando você fala isso, porque quem está assistindo o nosso podcast, ele pode fazer parte de qualquer gama da sociedade, mas o que importa é que você, com a informação, você com o conhecimento, você não só se previne, como você leva pessoas à sua volta, os seus familiares, os seus amigos, os seus pais, você leva essas pessoas a entenderem a gravidade disso e, mais do que isso, você já colocou e pontuou muito bem o quanto pode ser evitado. Sem dúvida. Com alguns cuidados, com algumas mudanças de hábito. Alguns a gente entende que não são fáceis de serem mudados, porque envolve uma dependência, mas que a conscientização e o amor à vida nos leva a algumas mudanças, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que a gente está num momento onde a saúde ela tem ganhado um espaço muito maior, né? As práticas de bons hábitos, hábitos, elas têm vindo cada vez mais fortes. E parece um contrassenso, né? Como é que nós temos hábitos, práticas, orientações tão boas a todos, e ao mesmo tempo como que você explica o consumo de cigarro e de álcool aumentar, justificando esse número, principalmente em países em desenvolvimento. Em países desenvolvidos, a transmissão por HPV tem ganho um espaço importante, com a tendência de aumentar justamente por essa questão dos hábitos das pessoas e do sexo desprotegido. E esses fatores de risco, eles podem ser reduzidos, principalmente, como tu falaste, com orientação à população, à comunidade, mas a saúde pública também tem um poder muito grande nisso, né, Gissandro? Então, as práticas de prevenção que a saúde pública pode adotar, como vacinação, como campanhas em relação ao cessar o tabagismo, são ações importantes para levar a consciência de que isso realmente pode comprometer não só a tua saúde, mas, sobrevivendo, a qualidade da tua vida ao longo dos anos. E com o passar do tempo e com as práticas avançadas das modalidades de tratamento, cada vez mais interessantes e modernas, com mais tecnologias, esse paciente ele tem sobrevivido mais. E o que tu falaste agora foi muito interessante, o quanto que é difícil tirar o hábito, né? Sim. Aquele paciente que é consumidor pesado de fumo e tabaco, muitas vezes ele não consegue largar o hábito mesmo depois de ter sido tratado. Ele ainda permanece no hábito. Então, quer dizer, a informação, o aconselhamento e o trabalho em conjunto faz muita diferença para esses pacientes. Eu acho que é um esforço da saúde, de uma forma geral, que começa com ações. Mais adiante a gente vai falar de tratamento e a gente vai falar justamente desse acompanhamento longitudinal, né? Isso começa com ação de prevenção. O Julho Verde é uma estratégia dessas, trazendo aqui, né, para o câncer de cabeça e pescoço. E é sempre bom lembrar que a gente tem a gente sempre está trazendo aqui
para a mesa, com qualquer profissional que eu trago, independente da área de atuação dele, a gente sempre está trazendo essa importância das políticas públicas voltadas para alguma ação específica que é voltado para o bem-estar do nosso da população, né, do nosso povo em si. E que, como você citou, as classes menos favorecidas, não que qualquer outra classe não precisasse, mas a classe menos favorecida acaba sendo mais prejudicada com algumas não ações de políticas públicas voltadas, vinda, né, do poder governamental, para alcançar essa população. Sem né? dúvida. Uma população mais sofrida. Mais sofrida, que nem sempre tem acesso ao sistema de saúde, Sim. que muitas vezes não tem conhecimento do que pode aparecer, qual é o sinal que o teu corpo pode dar, qual é o sintoma, diferente de uma pessoa que vem de uma classe econômica diferenciada, que muitas vezes entende o seu corpo de forma diferente, que Tem mais acesso à informação. Tem acesso, mora numa capital. Aquela pessoa que não tem fácil acesso a um serviço básico de saúde, dificulta, inclusive, de procurar assistência no aparecimento de algum sinal. E muitas vezes esse sinal aparece e essa pessoa negligencia porque não tem conhecimento. Então é importante a gente falar várias vezes, né? A gente tem uma máxima que é: o básico simples precisa ser falado, porque aquilo que é simples e básico para nós, muitas vezes não é para a população, para as pessoas que não sabem, né? Nós somos ignorantes em vários assuntos. Sim. E a gente precisa levar o pouco que a gente sabe para aquela pessoa que é ignorante neste assunto, que a gente sabe um pouco mais, mas aquela pessoa não tem o conhecimento. Então, acho que a gente precisa alertar cada ano mais, falar as mesmas coisas, porque as pessoas... Aquilo que é óbvio para um não é óbvio. Exatamente. Então, assim, a gente precisa fazer com que essa informação de sinal, de sintoma, de diagnóstico precoce, a gente precisa bater na mesma tecla de forma incansável, não é pensando no nosso entorno. Não é no nosso entorno, é naquela pessoa que não tem essa informação, é naquela pessoa que mora na zona rural, é naquela pessoa que não tem talvez um posto de saúde perto da sua casa, é aquela pessoa que tem uma dificuldade de acesso grande, tem que chegar lá, né? Não na ponta. A gente não está falando da classe que tem acesso, a gente está falando daquelas pessoas que não têm acesso e que muitas vezes são essas pessoas que justificam esse número grande de estadiamentos avançados que chegam. E aí a grande preocupação é justamente essa, a busca, a intenção do Júlio Verde é justamente fazer com que ou previna ou se tenha um diagnóstico precoce. E a maior parte dos diagnósticos ainda são em estadiamento avançado. E aí, tendo um estadiamento avançado, um diagnóstico tardio, esse paciente já é mais comprometido, esses tratamentos já são avançados, na maioria das vezes, multimodais. Então, são pacientes que são submetidos à cirurgia e a esquemas combinados de radioterapia, quimioterapia. Então, dependendo do estadiamento... Recepções importantes. Muito. Então, dependendo do estadiamento, esse paciente deixa de ter um tratamento conservador e uma função preservada para ter tratamentos mais invasivos, comprometimentos funcionais, dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, dificuldade de socialização, porque ele vem cheio de efeitos, inclusive crônicos, ainda que não opere, como os efeitos recentes e tardios da radioterapia. Essa informação precisa ser levada. Então, nós, da área da saúde, precisamos falar incansavelmente sobre isso. E as políticas públicas estão aí para nos auxiliar. E eu acho que nós temos uma responsabilidade grande de ser incansáveis para justamente alcançar mais estratégias. Então, Júlio Verde todo ano é uma estratégia interessante de falar e dar luz a esse tema. As políticas públicas para nos auxiliar e nos fortalecer nessa comunicação e nesse levar conhecimento e informação. Você disse no outro podcast que você veio aqui, brilhantemente todas as suas colocações, que foi algo que você pontuou agora e que a gente pode trazer, que é esse óbvio pra gente, né? Que quando você falou da outra campanha, né, que eu te trouxe para falar da campanha, né, sobre a disfagia, e que você falou assim, que você, por um momento, você parou e pensou assim, por que algo novo? Por que algo diferente para mim? Se não é sobre quem já tem a informação, é sobre quem precisa da informação. E aí o que eu já venho fazendo ao longo de anos,
Não serve para quem não sabe nada? Serve. Não serve para quem já teve a informação? Serve para lembrar. Claro. Porque as pessoas, é impressionante isso, Kika, nós seres humanos, não estou falando das pessoas só lá, não. Nós seres humanos, infelizmente, as coisas precisam ser trazidas à memória. É verdade, né? é verdade. A Bíblia diz, procura trazer à memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que te dá esperança. Então, nós temos que trazer à memória essas informações para nós mesmos, e levarmos essas informações para que essas pessoas também sejam levadas a trazer à memória essa informação e ter esperança de que algo pode ser diferente e que algo não acontece com elas. Sem dúvida. São as sementes plantadas. Exato. Então, você vai plantando e vai disseminando essa semente. Essa semente, ela vai sendo plantada por outras pessoas. Então, esse conhecimento, essa informação, ela vai sendo passada. E mais importante não tem problema a pessoa, talvez, não saber a informação correta. Ela precisa buscar ajuda. Ela precisa cair na pessoa correta. Na pessoa que vai atendê-la de uma forma assertiva e fazer um diagnóstico o mais precoce possível. Então, vamos começar já dentro dessa fala sua, o que todos nós, mas em especial pessoas com menos conhecimento, como nós da área da saúde temos, o que essas pessoas precisam ficar atentas? Perfeito. O que seriam os sinais e sintomas? Perfeito. Como a gente está falando aqui para um público diferenciado, então tem diversos perfis de pessoas que estão nos assistindo, né? Quando a gente fala de sinal e sintoma do câncer de cabeça e pescoço, isso é muito dependente do local do câncer de cabeça e pescoço. Sim. Então, existem sintomas que são mais voltados se o câncer é na cavidade oral, na boca, se na orofaringe, garganta, se na laringe, tireoide, mas de forma geral. As pessoas têm que estar atentas. Eu sempre digo assim, Gessandra, você tem que conhecer seu organismo, né? A gente que é mulher fala muito isso em relação à nossa mama, né? Não fazendo apologia ao autoexame, mas a mulher que se conhece, ela pode não identificar algo alterado. Talvez não, mas ela sabe que tem algo diferente no organismo dela, porque ela se conhece. Então, é importante que o indivíduo conheça o seu organismo e saiba identificar uma manchinha vermelha ou esbranquiçada na boca. Às vezes não é uma lesão, às vezes não é um caroço, mas uma cor está diferente, tem uma lesãozinha ali esbranquiçada na língua, tem uma lesão avermelhada, um carocinho na língua, uma afta que não cicatriza. É esperado que nós tenhamos aftas por diferentes motivos, mas dali a 3, 4 dias não tem mais afta. Não é normal você ficar com uma afta na boca, uma feridinha na boca, uma lesão na boca, que não cicatriza em 2 semanas. Né? Você não vai esperar um processo inflamatório, por exemplo, que dure 15 dias, 3 semanas, 4. Então, apareceu uma lesão na boca, procure ajuda. Então, pacientes que têm dificuldade para engolir, muito relacionado ao câncer de laringe na parte supraglótica, a parte superior da laringe. Se você tem dor para engolir, você pode ter alteração vocal, rouquidão, você pode cursar com sangramento no nariz. Então, são pacientes que podem ter, por exemplo, aquela sensação de que está engolindo e que tem uma batata quente na boca, que tem um bolo na garganta. Você diz assim, eu estou engolindo, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa no meu pescoço. Caroços, que são os nódulos no pescoço. Você identifica que tem alguma coisa na região da cabeça e do pescoço, independente da estrutura, cavidade oral, laringe, cavidade nasal, seios paranasais, pele do rosto, pele do pescoço. Alguma alteração diferente do seu normal, você precisa procurar um médico. Se você não tem um médico de confiança, um médico primeiro do posto de saúde, as diretrizes, Gessandra, já em 2016, da Sociedade Americana de Câncer, já falam lá que a atenção primária ao receber esse paciente tem que fazer um encaminhamento adequado, em vigência dessas alterações. Aí eu fico me perguntando, a atenção primária, ou seja, a equipe de saúde, que pode ser médico, que pode ser dentista, que pode ser fonoaudiólogo, que pode ser psicólogo, não precisa saber atender especificamente. Mas saber encaminhar para um médico, isso é importante. Então, é interessante que o paciente, ao identificar, a minha voz não era assim, a minha voz está rouca e tem mais de 15 dias. Porque também é esperado que por algum abuso você esforçou, teve forçou a voz por algum motivo, está gripado, teve uma laringite, uma faringite, a qualidade da voz ela pode mudar. Em algumas pessoas mais, outras menos, mas é esperado. Mas você não vai ficar 15 dias, 3 semanas, né? Deu 2 semanas, 15 dias, você
não melhorou o seu padrão de voz, não melhorou o seu padrão de deglutição, você está sentindo que a mucosa está diferente, que tem alguma coisa diferente na cavidade oral, você precisa buscar ajuda. Então, ao identificar os sinais e sintomas, que não necessariamente são um câncer, mas que são sinais que podem estar relacionados, você tem que procurar uma ajuda especializada. É melhor pecar pelo excesso do que fazer com que é frequente para alguns pacientes. Esse paciente, ele vai convivendo com aquilo. E achando normal. E eu lembro de eu até ter comentado isso da outra vez, né? A gente não pode normalizar o que não é normal. Então, as pessoas precisam ter isso muito forte dentro delas. Não te acostuma com o que não é bom. Isso é bíblico também, né? Deus nos fez para que nós tenhamos abundância. Não nos fez para o medíocre, para o ruim, para a dor, para aquilo que te sai da zona de conforto e que não é para o teu crescimento. Então, você observa que tem alguma coisa diferente com você. Por isso que o autoconhecimento, por isso que é importante você conhecer sua saúde. E buscar o atendimento adequado para que você tenha a intervenção adequada e, tão importante quanto a intervenção, é o momento dela. Então, esses sinais e sintomas são os que chamariam mais atenção no primeiro momento. Falando dos sinais e sintomas, você teve uma fala aí que a gente pode encaixar na prevenção, no sentido de se conhecer. Desde sempre eu defendo muito isso, assim, nós enquanto profissionais da saúde. Por exemplo, algo que a gente pode fazer. Uma ausculta cervical, por exemplo. Para eu saber que tem algo alterado, eu tenho que conhecer o padrão da normalidade. Sim. E aí eu lembro, enquanto acadêmica, que eu ficava escutando, fazendo ausculta no povo da minha casa. Para eu ter o quê? O que eu ia entender que era padrão, né? Ninguém tinha nenhuma reclamação, né? Para deglutição e tudo mais. Então, é ali. Já ouvi também vários colegas médicos que sempre fizeram auscultas pulmonares. Para quê? Para você ter o padrão da normalidade, porque aí qualquer coisa que difere aquilo te abre um alerta. Se não para você, mas para você fazer o encaminhamento. Sem dúvida. Teve aqui, junto, um colega fonoaudiólogo, o Raí, falando da tese de mestrado dele, com o doutor Bruno, falando da esclerose múltipla. E aí ele falou algo muito interessante, que foi exatamente isso que você novamente trouxe. Você, enquanto profissional, independente da sua área de atuação, como um bom profissional, estudioso, estudando áreas afins numa leitura, leitura de um artigo, leitura de uma matéria, ouvindo o podcast Fono Pode Mais, com a doutora Kika Reitman, você adquire um conhecimento que te leva a ter um alerta quando você recebe um paciente. E um colega médico recebeu uma paciente e todo o relato dela, ela era uma nutróloga, médica nutróloga, e todo o relato levou ela a entender que poderia ser esclerose múltipla e encaminhou aquela paciente para um pronto-socorro neurológico, tal. E essa menina foi diagnosticada com esclerose múltipla e está sendo tratada precocemente e tudo mais. Então, agora vem uma alerta para nós profissionais da área da saúde. Estudarmos, estarmos atentos, pecar pelo excesso se preciso for, mas você fazer encaminhamentos. Sem dúvida. E eu acho que essa questão da orientação, ela não é só antes do diagnóstico nem antes do tratamento. Eu acho que a boa orientação, ela vai te acompanhando. Não é verdade? Inclusive, tratando do paciente com câncer de cabeça e pescoço, cuja possibilidade de um segundo tumor primário ou de recidiva, ela existe principalmente nos primeiros anos, esse paciente tem que continuar sendo monitorado, a gente tem que ficar perguntando, e ele tem que ter essa noção. É por isso que ele não pode sumir nos primeiros anos, né? Ele tem que, aliás, para o resto da vida ele tem que ser monitorado. Sim. Mas ele precisa ter esse entendimento de que ele tem que fazer um acompanhamento muito próximo e se observar muito de perto para, no primeiro sinal diferente, ele procurar novamente o médico. Então, sempre no ambulatório, como a gente atende um público bem carente do ponto de vista econômico, a orientação sempre para eles o seu retorno, vamos supor, daqui a um mês. Mas se nesse meio tempo o senhor perceber que tem alguma coisa diferente, não só em relação à função de deglutição ou voz, que nós, porventura,
podemos estar trabalhando no momento, volta. E o senhor vai ser encaixado. Não fica preocupado com a agenda, porque isso é prioridade, né? A segurança e a saúde é prioridade em relação a qualquer outro parâmetro. E nem todo paciente tem esse conhecimento. Às vezes ele vai doente para não perder a vaga, mas não precisa perder a vaga. Ligue e diz que está gripado, ligue e diz que está doente, não perde. Então, o que falta? Orientação para esse paciente. E quais seriam os fatores de risco? Para o câncer de cabeça e pescoço? Sim. Cigarro, em sua maioria. Então, a gente falou e aí teria mais alguma coisa? Principalmente para o câncer de cavidade oral e laringe, cigarro e álcool. O cigarro isolado são os principais. O cigarro isolado, ele tem de 5 a 25 vezes mais risco de desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço. O álcool isolado tem 6 vezes mais risco de desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço. E quando eles dois estão juntos, o álcool potencializa o cigarro. Então, funciona assim como um efeito cinético, uma bomba relógio. E esse número pode chegar a 40 vezes mais. Então, em grande maioria, o cigarro e o álcool são os grandes fatores de risco. Mas tem outros fatores também. Então, infecção por HPV, infecção por Epstein-Barr, pacientes que têm fatores de risco já imunodeprimidos, pacientes que já têm histórico de câncer de cabeça e pescoço na família, exposição a alguns produtos químicos, mas o fumo é o principal até o momento. Está tendo uma diferença entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, países em desenvolvimento, o cigarro e o álcool lideram o ranking. Países desenvolvidos, o HPV tem um número muito expressivo no desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço. E a estimativa, como eu falei há pouco, é em países desenvolvidos o HPV ultrapassar o número de diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço para orofaringe do cavidade oral em função do fumo. Então, em grande maioria, se a gente conseguisse controlar esses fatores de risco, a política é essa: é sexo protegido, cessar o cigarro e diminuir de forma consubstancial o etilismo. O sol para câncer de lábio, né? A gente não pode esquecer também que a incidência do solar para câncer de lábio, principalmente agricultor que não se protege, que não usa um protetor e que é muito comum. Então, a incidência de câncer de lábio aí em pacientes que são expostos aí ao sol também importante. Então, são fatores que a gente falou um pouco no início, com a dependência química seria aquele que é o mais difícil, né? Porque a gente está falando de uma dependência química. Mas esses outros fatores muito bem pontuados por você, e por isso que eu retomei esse assunto, né, dos fatores de risco, eles são menos difíceis, né? Mais fáceis mesmo, podemos dizer, de você ficar em alerta e fugir deles, né? Sem dúvida. E aí é por isso que entra um trabalho integrado. Né? A gente vai falar aqui de intervenção, mas a intervenção com o paciente, a assistência com o paciente oncológico, ela precisa ser integrada. Então, olha só, pelo fator de risco, precisa muitas vezes de um acompanhamento com um psicólogo para poder ajudar esse paciente a deixar de fumar. Você pega um paciente que tem mais de 50, 60 anos, que fumou a maior parte da sua vida, é muito difícil ele parar de fumar de um dia para o outro somente porque ele recebeu um diagnóstico. Sem fazer o juízo de valor, mas muitas vezes não depende dele. Então, como que vai parar de fumar de um dia para o outro? A gente está cansado de atender paciente que vem para o ambulatório ainda fumando e ainda bebendo. E ele fala para mim, quarta-feira atendi um paciente que teve um tumor de hipofaringe, fez uma cirurgia de língua, fez radioterapia, teve um tumor de cavidade oral, fez cirurgia de língua, fez radioterapia adjuvante, não conseguiu largar o cigarro, não conseguiu largar a bebida. Olha... Está fazendo tratamento com psicólogo, usando o adesivo para diminuir o cigarro. Ele chegava para ser atendido com cheiro forte de bebida. Segundo ele, semana passada, parou de beber e o cigarro está diminuindo. Não consegue. Não consegue. É muita atenção que a gente tem que dar para esse tipo de paciente, né? Porque ele não vem só para a tua intervenção. Ele vem para a tua intervenção e muitas vezes ele precisa da intervenção de outros colegas. Então, é um paciente que demanda de um suporte, muitas vezes pós-tratamento, que nem sempre é possível
para alguns pacientes, né? De suporte psicológico, suporte financeiro. Muitas vezes o paciente não tem como deixar o trabalho, é arrimo de família. Então, são muitas condições que eu acho que quem é profissional e que está atendendo esse paciente precisa manejar isso de uma forma que acesse o outro profissional e juntos ali a equipe consiga manejar esse paciente dentro das dificuldades e das necessidades dele. Isso eu acho que falando de SUS é mais desafiador ainda. Sim. Porque quando você está num cancer center, quando você está num grande hospital, onde você tem equipes de ponta preparadas para atender aquele paciente, a gente está falando da cereja do bolo, que não é a realidade brasileira, né? Nós temos lugares específicos, exatamente, que são essa cereja do bolo. Mas a grande maioria são serviços públicos que não têm essa equipe integrada, que não tem essa disposição e um trabalho tão redondinho para oferecer essa assistência mais assertiva, mais adequada e integrada para o paciente. Quando uma pneumologista veio aqui no podcast, a gente estava falando sobre o fumo, né, o uso do tabaco. E o cigarro, no caso, que é um grande vilão desse assunto nosso, né, trazido à mesa, ele envolve não só uma dependência química, como hábitos. Né? A pessoa é um ambiente que reporta ao fumo, é um movimento que reporta ao fumo, é um assunto que reporta aquilo, porque a bebida, ela é uma coisa social. Você está ali feliz, alegre e tem a bebida, que te leva a uma dependência química. O cigarro, por sua vez, há uns anos atrás, era chique, né? Era considerado, e a doutora Diane fala sobre isso, ser chique, fumar. E aí veio o movimento feminista, né? Tanto que antigamente muitos anos atrás, obviamente, você via, ainda é prevalente no sexo masculino, mas você via muito mais homens. Hoje, de um tempo para cá, você vê um aumento do número como se fosse de um mulheres. Poder. Justamente por essa mudança, tu bem trouxeste isso, essa mudança comportamental, fazendo com que o diagnóstico na mulher tenha tomado mais espaço justamente por essa questão, com o lugar feminino, né? Não vou entrar no juízo de valor de certo ou errado, não se trata disso, mas com esse comportamento feminino ganhando mais espaço e adotando hábitos que lá atrás eram muito mais voltados para o sexo masculino, você vê muito mais mulheres e pessoas mais jovens com diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço do que exclusivamente homens de meia idade, justamente por essa questão comportamental. E é muito difícil mudar o hábito. E normalmente, não todos, mas normalmente quem bebe fuma. Sim. E aí, por que é importante trazer a questão da informação, né? Por que as pessoas dizem assim, mas eu só bebo um pouquinho, não, mas eu só fumo um pouquinho. Quando você está bebendo, a propriedade solvente do álcool, ela deixa a mucosa ali daquela área mais suscetível às propriedades carcinógenas de alguns alimentos que tem nitrito, do fumo. Então, aí as pessoas vêm falar aqui do cigarro eletrônico, do narguilé. E na fumaça, né, os produtos químicos, eles são carcinógenos. Então, quando você junta aquela fumaça com o álcool, por exemplo, você está potencializando. É como se o álcool estivesse funcionando como uma esponja que vai trazendo para dentro da mucosa daquela determinada região substâncias que vão destruir o DNA daquela célula, levando, com o tempo, com a exposição, obviamente, a essa destruição celular e ao desenvolvimento do câncer. Então, as pessoas, quando escutam só para de fumar, não entendem. E é por isso que a gente tem que informar. Você, quando fuma, você está colocando para o seu organismo, para dentro do seu organismo, na sua boca, que é um local de depósito de substâncias ruins, cancerígenas, e é por isso que você precisa parar de fumar, porque você está fazendo com que suas células boas sejam destruídas, dando espaço a células que podem se proliferar e mostrar, olha o que acontece aqui, olha o que acontece ali. Então, acho que é como a informação chega, sabe, Gessandra? As pessoas, às vezes, não têm noção, porque, às vezes, a informação ela chega de um jeito que não alcança a pessoa. Tem que ser falado, acho que, de um jeito onde a pessoa entenda, para a realidade dela, entenda o que pode, de fato, acontecer com ela. Por que deixar de beber? Eu sinto coisas boas, eu estou sempre alegre, é a alegria que eu tenho, é o espaço ali, mas vale a pena pagar o preço por isso?
Então, assim, é claro que é muito fácil falar, mas isso precisa ser debatido, acho que em diferentes locais, para que essas pessoas entendam o porquê dessas informações. E que fique claro para os nossos ouvintes que quando a gente pontua isso aqui, em momento algum a gente está dizendo que é fácil qualquer hábito, que é fácil qualquer dependência, que é fácil se posicionar para bons hábitos e hábitos novos. Não é sobre isso, é sobre a informação do que realmente precisa ser feito. Isso cientificamente já é defendido, já é comprovado, e a gente está aqui para levar esse conhecimento de que é difícil, sim. Em alguns casos, mais difícil, sim. Mas o benefício é que pode te impulsionar a mudar o hábito. Sem dúvida, tudo é orientação. Tudo é orientação. Cai na orientação. Antes ou depois do tratamento. Porque se é um paciente que continua com hábitos ruins depois do tratamento, trazendo aí um outro dado, esses pacientes que sobrevivem, e hoje eles têm sobrevivido mais, são pacientes que envelhecerão. Então, você vai ter o efeito do tratamento, mas o efeito do envelhecimento. Então, eu costumo falar assim para alguns pacientes idosos, eu estou te tratando aqui da sequela que ficou do tratamento. Mas existe aqui também os efeitos do envelhecimento que são inerentes, independe da gente querer, e que pode potencializar como a senhora está engolindo, como a senhora está falando. Então, a gente precisa, sim, fazer alguns exercícios que talvez não fossem necessários se a senhora não estivesse envelhecendo. Então, a gente precisa olhar lá na frente. Então, esse olhar maior, fazendo com que aquele paciente tenha um entendimento do porquê fazer certas coisas, mas eu já estou super bem, será que eu preciso mesmo ficar em terapia? Tem outras coisas que a gente precisa falar. E o paciente decide, ele tem autonomia para decidir o que quer naquele momento. Mas cabe a nós orientarmos. Eu acho que essa questão do envelhecimento no sobrevivente, ela é importantíssima. Porque às vezes o paciente acha que ele está ótimo e está mesmo. Mas ele vai envelhecer e ele vai sofrer um impacto sobre aquilo. E se for um efeito crônico, maximizado pelo envelhecimento? E com hábitos ruins? A gente potencializa tudo. Exatamente. Vamos falar de tratamento, então. Vamos lá. Tratamento médico ou fonoaudiológico? Tudo vai começar, talvez... Pelas escolhas dos tratamentos, né? Pelas escolhas do tratamento, né? Porque a gente vai entrar, talvez, lá na ponta. Perfeito. Né? Em sua maioria, o carro-chefe do tratamento do câncer de cabeça e pescoço é cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Existem outras modalidades, como imunoterapia, células-alvo, mas são tratamentos para um público específico de pacientes, né? Não é para todo paciente. Então, em sua maioria, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, isolada ou combinada. Eu falei há pouco do estadiamento. Normalmente, para pacientes que têm estadiamentos iniciais, então aquele câncer inicial, normalmente você faz tratamentos unimodais, ou cirurgia ou radioterapia. À medida que esse estadiamento ele avança e ele vai sendo um estadiamento cada vez mais avançado, as modalidades de tratamento elas deixam de ser unimodais e elas tendem a ser multimodais. Cirurgias, radioterapias, cirurgias e radioquímio, radioquímio e cirurgia, rádio e cirurgia, na dependência do tamanho do tumor, na dependência da presença dos gânglios cervicais, que são os linfonódulos cervicais, e na dependência de metástase à distância. E todos eles, de uma forma ou de outra, podem trazer sequelas, consequências funcionais, físicas e emocionais para esse paciente. Então, o paciente... E aí a gente já pode falar de intervenção de uma forma geral, né? Quando esse paciente com diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço, o que seria o ideal? Né? Eu digo ideal porque não é uma realidade ainda para nós. Eu gosto muito de falar para os alunos assim, que o atendimento ao paciente com câncer de cabeça e pescoço, a gente tem que pensar como se fosse numa linha do tempo. Então, o ideal seria nós termos ações de prevenção, promoção e focar no diagnóstico precoce. Nós podemos atuar antes do tratamento, então teve um diagnóstico precoce ou tem um diagnóstico avançado, mas se naquele momento, antes do tratamento, for preciso alguma intervenção antes de operar, ou se for preciso alguma intervenção antes de fazer o tratamento com radiação, combinado ou não com quimioterapia. Durante a radiação, esse paciente pode ter a atuação do fonoaudiólogo e depois da cirurgia, no pós-operatório imediato ou tardio, e depois da radiação, num pós-tratamento inicial, recente,
ou tardio muito por conta, Gessandra, dos efeitos crônicos que esse paciente irradiado tem apresentado e que tem chegado cada vez mais frequente na nossa clínica. Então, hoje, uma grande preocupação é o efeito tardio da radioterapia, para muito além de 1 ano, como a literatura tem colocado. Tem chegado pacientes com disfagias importantes muitos anos depois dessa radioterapia ter terminado. Então, quando a gente vê lá do início, prevenção, diagnóstico precoce, atuação antes do tratamento, durante e após. Então, a gente faz um contínuo, o fonoaudiólogo ele pode estar em toda essa linha. Presente sempre. E qual é o ideal? É que você acompanhe esse paciente. Isso é a nossa realidade? Não, essa não é a nossa realidade. Mas eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar para alcançar. Na UFES, nós já temos feito um trabalho muito de formiguinha, mas eu te digo com orgulho que é um trabalho de formiga, mas que eu acho que tem sido consistente porque nós temos recebido poucos, mas alguns pacientes que vêm para nós antes de começar o tratamento com radiação. Então, assim, eu acho que um paciente do serviço público, pobre, que não tem uma condição socioeconômico boa, leigo, com tumor, que vai fazer um tratamento de radiação, que consegue manter durante o tratamento dele, ele comendo por boca, sem perder uma quantidade de peso importante, sem precisar colocar uma via alternativa de alimentação, que consegue fazer um tratamento com dentista, que consegue fazer tratamento com fono, que consegue estar ali sendo acompanhado pela equipe médica, que consegue manejar dentro ali dos colegas que existem naquele serviço para atendimento e que consegue finalizar o tratamento, continuar no ambulatório para ser monitorado, isso é a cereja do bolo para quem está no serviço público. Sim. Que não tem um exame complementar, que não tem grandes tecnologias. Hoje a gente já recebe esse paciente. Então, a grande questão é nós termos em mente, e eu sempre estou conversando com os colegas médicos para esse encaminhamento chegar o mais precoce possível. Não é nossa realidade, não é o nosso feijão com arroz, não é. Mas eu acho que é o alvo que a gente tem que buscar. Isso já tem acontecido. Então, a gente pode e deve começar antes. As diretrizes, elas têm trazido que o ideal é iniciar com atendimento precoce, seja na cirurgia, então pós-cirúrgico, o quanto antes. É óbvio que isso depende muito da equipe que está assistindo aquele paciente e muitas vezes a equipe médica não vai solicitar uma avaliação fonoaudiológica num pós-operatório recente, porque talvez não tenha uma equipe coesa para manejar, manipular aquele paciente que está muito sensível e demasiado, mas sempre que tem essa oportunidade, esse paciente ele já é atendido num pós-operatório recente. E no caso da radioterapia, a literatura ela é clara em dizer assim, a literatura não tem ainda uma resposta muito clara qual é o melhor momento de entrar, qual dose, qual intensidade, se durante, se antes, qual tipo de exercício, qual a intervenção, mas parece, por tudo que os estudos têm visto, que no paciente irradiado, parece que a intervenção precoce, ela tem sido a melhor estratégia até o momento. Para o melhor desfecho, né? Sem dúvida. É um paciente que, por exemplo, se estiver fazendo tratamento durante a rádio, se ele estiver comendo, ele tende a ter melhor qualidade de vida e tende a diminuir o grau da alteração de deglutição. Então, não é que ele não vai ser disfágico, ele é disfágico, mas ele tende a ter uma disfagia menos grave e tende a ter uma qualidade de vida melhor. E o paciente que faz exercício enquanto faz a rádio, olha que desafio. Porque se ele não tem orientação, ele não vai fazer. E muitas vezes, se ele não consegue também por condição clínica, ele desiste muito fácil. Sim. E a importância do acompanhamento. Então, se ele faz exercício durante a rádio, os estudos já mostram que ele fica menos tempo com a sonda, a qualidade da dieta ela é prolongada por mais tempo, ele tem melhor qualidade de vida e ele adere muito mais ao tratamento. E é inegável que se a gente junta aquele paciente que faz a radioterapia ou radioquímio e ele consegue fazer exercício e comer durante o tratamento, é o melhor cenário. Muitas vezes o paciente pensa assim, nossa, mas comer, eu não estou conseguindo comer tudo, eu não consigo comer um sólido duro, ou eu não estou mais conseguindo comer certos alimentos. Tá, mas alguma consistência é possível? A questão é deixar as estruturas, os músculos da deglutição ali ativos, enquanto essa função está intacta. Sim. Né? Então, a ideia é, será que a gente consegue deixar pelo menos uma consistência? Mesmo que eu involua essa consistência, talvez ele não fique com uma dieta geral.
Às vezes, ele pode estar com uma mucosite importante, Sim. ele pode estar com dificuldades da alteração da biomecânica que impactam realmente. Mas será que manejando essa viscosidade a gente não consegue deixar essa via oral liberada com eficiência, com segurança da deglutição, mas deixar, de repente, uma viscosidade com líquidos liberados? Isso vai fazer uma mega diferença para a função durante o tratamento, mas para depois. Então, a gente tem que ter esse pensamento do funcional, pensando no curto, no médio e no longo prazo. Isso é o trabalhar com evidência e oferecer para o paciente o que tem de melhor. Sim. Se o paciente não tiver orientado, talvez ele faça o que a maioria faz, senso comum, né? Engasguei, estou sentindo alguma dificuldade, involui, bate tudo, só que ele termina o tratamento, ele volta para a cidade dele, ele come batido o resto da vida. E fica aquela... onde está o brilho da nossa atuação? E aí a gente não Sendo pode que em esquecer... alguns casos a gente pode mudar esse quadro, né? E mudar para muito melhor. Para muito melhor. E os pacientes não têm essa noção muitas vezes, né, Gessandra? Então, assim, olha, eu vou te dar um exemplo que a gente recebeu há 15 dias no ambulatório. Uma paciente jovem, ela não tem 55 anos, uma paciente que teve um tumor de... Ela teve um tumor de faringe, tratou-se com radioquímio em 2020, gastroestomizada desde 2020, foi encaminhada para um projeto de extensão de DTM, de disfunção temporomandibular, na clínica escola, na UFES. E aí, essa paciente foi encaminhada para o ambulatório por conta da disfagia, 4 anos sem comer. Sem comer. É esse tipo de paciente que eu digo que é muito preocupante, né? 4 anos sem comer, uma paciente jovem, que vem acompanhada do marido, um casal unido, família estruturada, 4 anos sem comer, gastroestomizada, com uma estenose, pela descrição, né? Você vê, 4 anos atrás, na época, uma descrição no relatório de uma estenose discreta na parte superior da laringe e importante no esôfago. Não foi investigada? Uma paciente recente não foi investigada? O que está acontecendo? 4 anos sem comer e foi ficando? E foi ficando. Ela foi se acostumando daquela forma. Ela entendeu que era aquilo que era o que ela tinha que passar da agora para frente. Exato. Mas para muito além disso, ela foi desenvolvendo um medo real de tentar comer. Então, não só ficou gastroestomizada, não só não comia, como não come, e não buscou atendimento, não discutiu com o seu médico. Porque muitas vezes tem isso. Não discutiu, não levou a queixa. E foi ficando. Até que essa colega teve um insight, vou dizer, vou te encaminhar. E aí eu já entrei em contato com o médico para a gente tentar resolver de uma forma vagarosa. Por quê? Porque é uma paciente que está vindo 4 anos sem engolir, são 4 anos sem essas estruturas voltadas para a função de deglutição. E com o emocional abalado. Totalmente. Então, assim, é o tipo do caso que eu não tenho como dissociar o psicológico. Ela tem medo real de engolir. É uma paciente que está vindo com a parte emocional gritando. E cabe a mim dizer o seguinte, eu não sei o quanto que eu posso te entregar, mas a gente vai trabalhar para melhorar o quanto puder dessa função. Já tem muito tempo parada. E o ideal é que não seja. Por isso que o ideal é que essa paciente venha o quanto antes para não desenvolver comportamentos compensatórios, para não chegar nesse grau de medo, né? Para não atrofiar, para não entrar em desuso e não perder função. Então, voltar o tempo é muito complicado. E é legítimo o medo dessa paciente. Claro que né? Ela ficou tanto tempo sem comer. Com certeza, talvez não vamos dizer com certeza, mas as informações chegadas para ela pode ter sido do risco que ela tinha em comer. Já vem por também, aí. A gente né? não do risco que ela tinha em comer a ponto de fazer uma gastrostomia. Claro. E aí agora, foi colocado um risco, que era iminente, dela comer, por isso fez-se uma gastrostomia e, por falta de acompanhamento, por falta de informação, ela ficou sem comer. O risco era real. Claro, ela tinha risco de comer, sim, ela tinha uma disfagia. Como tem ainda. Precisou fazer a gastrostomia? Sim, exato. Foi necessária a indicação da gastrostomia. Mas que fosse trabalhado junto para que ela fosse beneficiada um tempo depois. Então, eu acho que a grande questão assim é utilizar uma via alternativa de curta, de longa duração, ela pode ser necessária. Mas esse paciente tem que estar orientado quando esse tratamento termina
durante o tratamento. Por quê? Porque terminou. Essa paciente vai para casa. E ali, aquele segmento deixa de ser tão frequente. Que foi o que aconteceu e acontece com alguns pacientes. Orientar, inclusive, das chances que ela tem com acompanhamento X. Exatamente. Você tem chance de voltar a comer pela boca, sim, com o acompanhamento tal. Você tem chance de voltar a fazer isso com o medicamento tal. Sem dúvida. Com a terapia tal. Sem dúvida. Essa informação. Sem dúvida. E deixar a paciente, ela vem encaminhada para o ambulatório, mas uma paciente que você tem uma estenose esofágica, eu não tenho como atuar no esôfago. Eu tenho uma limitação até aqui, porque não é minha alçada. Mas eu vou discutir com o teu médico e nós vamos ver o que nós podemos fazer. Então, eu vou trabalhar a tua parte alta e a gente vai tentar fazer exercício de mobilidade aqui de laringe para tentar ver o quanto que a gente mobiliza esse esôfago. Mas você entende que eu tenho uma limitação? Falei para ela. Então, hoje ela tá totalmente consciente e orientada do que eu posso ajudar, da minha barreira e que eu preciso trabalhar ali com outras pessoas para que a gente possa ver de que forma ela consegue, além de diminuir esse medo, conseguir começar a comer algumas coisas. São 4 anos sem comer. Não entra na minha cabeça uma paciente jovem que não come há 4 anos. Se ela não come, ela não socializa com a família. Uma paciente jovem que vem com o marido toda a sessão. Uma paciente que provavelmente não está utilizando de outras capacidades, né? A socialização, a emoção, ela tá invertendo e dando espaço do positivo para o negativo. Uma paciente jovem. Dentro desse relato seu, eu preciso trazer uma conversa que a gente teve aqui no podcast com uma psiquiatra e que eu a conheci atendendo dentro da UTIM o bebezinho dela. Ela é uma médica psiquiatra, estava lá dentro da UTIM, bebê prematuro e com dificuldade de sugar, e eu atendi esse bebê. E ela aqui fez um elogio, e aqui não cabe dizer do elogio ou não, mas sim do que ela disse, que é uma característica que ela tem como profissional e que, graças a Deus, ela viu em mim, que é isso que você falou. O que você fez com essa paciente, Kika? Você mostrou para ela as possibilidades. Você mostrou para ela o prognóstico que conseguia ver. Você mostrou para ela o plano terapêutico que você tinha, sendo clara de alguns, a gente pode até não alcançar, mas a gente está caminhando para isso e vai trazendo o paciente, colocando o paciente consciente. Sem dúvida. Não conheço a sua paciente, mas talvez você também não saiba, porque eu não sabia, né, da minha amiga, né, da querida doutora Viviane que esteve aqui, dizendo que o que mais deu segurança quando eu entrava na UTIM, que ela me olhava, ela falava assim, ai, chegou. Chegou o quê? Chegou alguém que falou para mim assim, ó, isso é normal, isso está dentro do normal, mas a gente vai trabalhar assim, nós almejamos isso para nós alcançarmos isso e chegarmos ali, você ir embora e tal. Então, deu paz a ela no tempo que ela ia ter de UTIM, no tempo que o filho dela ia frustrá-la de não estar sugando e tal, mas foi o quê? A clareza do profissional. Mas só tem essa clareza quem conhece, quem estuda, quem vai atrás. Então, né? acho que é ampliar, que né, paz Alessandra? você com certeza deu para essa paciente? Eu acho que é ampliar o conceito do cuidado ao paciente oncológico. Ele não é um paciente qualquer, né? Nenhum é. Mas a gente está falando de câncer, a gente está falando de uma sentença, né? Que não é uma sentença. Eu citei aqui um exemplo para mostrar o brilho do seu olhar. Isso. Mas a gente está falando aqui, Julho Verde, conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Uma sentença. A gente está falando de muitos, uma sentença muito ruim, com prognóstico horrível. Exato. É claro que não é uma sentença de morte. Não é sobre isso que a gente está falando, que eu acho que a saúde já alcançou um patamar onde o câncer ele não é visto e nem deve ser visto como era, de uma forma muito negativa, mas é um diagnóstico que assusta. Pode ser curado? Pode, mas é um diagnóstico que vem com estigma, que vem com medo, que vem com incerteza, que vem com ansiedade. Então, a gente não pode tirar o mérito dessa emoção negativa, né? E
E determinados perfis de pacientes chegam, como essa última, com um peso muito grande por um histórico de perda de função, com um histórico de perda de esperança, de pouca orientação. Isso não é infrequente, não. Isso tem aparecido. Essas questões têm aparecido com frequência no ambulatório. Então, eu te digo que muda o olhar, o cuidado, ele precisa ser, como eu tinha falado no início, interprofissional. Ele é para muito além de multi, ele tem que ser interprofissional, porque as pessoas têm que aprender umas com as outras, não é só fono no seu consultório, psicólogo no seu consultório. Se eu não sair da minha zona de conforto e ligar para o médico e discutir com ele, se eu não procurar integrar algumas informações, isso fica perdido. Então, esse atendimento, ele tem que ser muito próximo e integrado, monitorado longitudinalmente, e ele tem que ser integrado, não tem como ser separado. E é ampliar esse olhar realmente de que muito do que eu estou fazendo, se eu não tiver o suporte dos outros colegas, isso pode ser uma barreira para a adesão desse paciente, e a gente pode não conseguir com que ele continue o processo terapêutico por questões emocionais, por exemplo. Então, a gente não tem como dissociar a ansiedade, a depressão, a tristeza, né? Esses sintomas afetivos, eles estão muito relacionados. E eu acho que isso vem muito com o diagnóstico. Com o diagnóstico, com o processo de tratamento, com a assistência que esses pacientes têm, ou com a desassistência, dependendo de como que eles são tratados ou são pós-tratados, né? Acho que o monitoramento desse paciente pós-tratamento, ele é tão importante quanto o tratamento oncológico. Então, o paciente está livre do câncer, mas ele vai sobreviver, ele vai viver muito, ele é jovem, ele tem que ter qualidade. E como que ele está buscando essa qualidade? Porque ele quer falar, é a comunicação oral, não é só a voz, é a fala, é o quanto que ele está sendo compreendido pelas pessoas, é o quanto que aquela comunicação impacta no trabalho. As pessoas hoje, cada vez mais jovens, estão no mercado de trabalho, tendo um diagnóstico prévio e um tratamento prévio oncológico, né, no câncer de cabeça e pescoço, mas ele está lá trabalhando. Então, ele precisa se comunicar de uma forma melhor, ele precisa ser bem compreendido pelas pessoas, ele precisa socializar com a família. Então, a gente está falando de funções que são inatas, né? Mas que a gente só valoriza quando a gente, de fato, tem algum comprometimento. Então, esse paciente com câncer de cabeça e pescoço que, no tratamento, em função do tumor ou pelo tratamento, e pós-tratamento tardio ou mesmo recente, ele vem com funções comprometidas que são muito naturais para quem não tem essa dificuldade, mas para quem tem, isso impacta, e aí para cada um vai impactar de uma forma diferenciada, mas com impactos importantes. É aí que o fonoaudiólogo, não somente o fonoaudiólogo, mas a equipe entra para manejar esses sintomas e devolver para essa pessoa a melhor qualidade funcional, a melhor qualidade de vida, e brilho nos dias que esse paciente tem, porque não é só qualidade de vida, né? É brilho, é ele realmente dizer assim, eu tive um câncer, eu fui tratado e eu tô aqui ótimo, eu faço esporte, eu viajo com a minha família, entendeu? É dar brilho, realmente é dar vida à vida que esse paciente tem, porque ele sobreviveu, não negando a história dele. E eu acho que nós, profissionais de saúde, temos um pouco dessa importância. E não pormenorizando o sofrimento que ele ainda tem em alguns momentos? Não, jamais, mas a gente precisa dar luz para esses pacientes também, né? São pacientes que vêm muito pesados. E eu acho que quando ele encontra numa equipe de saúde, uma equipe que não é só o suporte técnico, então você vai dar o seu suporte técnico dentro da sua área específica, mas você também consegue ter um olhar para, não é dar colo, mas é para abraçar aquele paciente, falando de uma forma metafórica, é abraçar aquele paciente dando o que ele precisa. Muitas vezes ele precisa ser orientado de uma forma diferenciada, com um pouco de atenção, com escuta ativa, saindo um pouco da orientação específica do caso. Ele precisa ser realmente acolhido e bem orientado. Essa fala sua que você colocou de mais do que multidisciplinar, ser interdisciplinar e todo mundo entender assim, o que o meu colega pode dar para esse paciente de benefício e dividir essa carga, me fez lembrar de uma paciente muito jovem, na época 24 anos, recém-casada, ela tinha 2 anos de casado. Olha. E bem colocou você aqui, a aftazinha,
Começou com uma afta que não tratou. Essa afta para meses. E era um tumor. E ela fez uma glossectomia parcial, né? Ainda no processo, muito parceiro, o cirurgião de cabeça e pescoço encaminhou, e quem estava dando o atendimento na época era eu. E ele falou assim, ó, faz alguma coisa por essa jovem. E aí ela escrevia, ela acompanhada da mãe, porque o esposo trabalhava, mas uma paixão pelo esposo, 2 anos de casado. E aí ela escrevia, ela escreveu, quero muito comer, mas mais do que eu quero comer, eu quero poder falar eu te amo para meu marido. E aí eu olhei para aquela situação, virei para ela e falei assim, meu amor, são 2 coisas que nós estamos aqui juntas para conseguir. Mas agora o meu empenho maior é fazer a sua realização, de você falar para o seu marido, eu te amo. E aí eu comecei, eu paralisava a minha língua e mostrava para ela o que ela conseguiria fazer com o que ela tinha de língua, apesar da glossectomia. E eu falei assim para ela, você vai fazer muito melhor do que eu. Porque por mais que eu paralisasse a minha língua e emitisse uma voz e uma fala, ela não tinha o que ela precisava para falar, que era a ponta da língua. E eu falei, você vai conseguir melhor do que eu. E a nossa terapia voltava muito para isso, porque era o que ela mais demandava. Que eu me lembro com muita emoção, o dia que aquele marido chegou e ela falou assim, ela escreveu assim, hoje eu vou conseguir falar. E me mostrou. Olha. E aí a gente fez a terapia e o marido chegou e aí ela olhou para ele e falou, eu te amo. Isso não tem preço. E foi muito inteligível o eu te amo dela. Então, olha essa palavra, foi muito inteligível. Ela vai ter dificuldade, faz parte, é esperado. Talvez ela nunca mais voltasse a falar. Isso é possível para alguns pacientes, como antes, mas Sim. Ela consegue uma comunicação inteligível. Qual é a melhor comunicação que ela pode ter para voltar para o mercado de trabalho, para voltar para o trabalho que ela tinha, para se comunicar com os filhos, com os netos, para falar eu te amo para o marido? Sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente não tem como generalizar, cada paciente traz a sua história e a gente vai tentar atender a necessidade daquele paciente naquele momento. O que eu acho que é importante é a gente até falou isso na outra conversa, né? O quanto que a gente pode ser útil e fazendo melhor naquele contexto, para devolver para aquele paciente o pouco que a gente tem aprendido, mas que para ele talvez vá ser muito, né? E tentar buscar não o melhor naquele momento, mas tentar buscar nessa linha de tempo aqui, o que a gente pode fazer. Esse paciente não veio para mim antes, mas eu tenho como atendê-lo agora e ele ter a noção de que daqui para frente ele vai ser monitorado e que ele está sendo olhado e orientado. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Sim. E acho que a implementação de uma coisa que tem sido muito falada, que é a pré-habilitação, esse atendimento antes, né, do tratamento oncológico começar, não é a nossa realidade, isso é muito difícil, mas eu acho que quando esse paciente tem o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço, avançado ou não, quando ele é melhor preparado para esse tratamento, melhor preparado fisicamente, melhor trabalhado funcionalmente, melhor trabalhado emocionalmente, porque isso está muito ligado com esse paciente oncológico. Quanto melhor ele estiver preparado para o início do tratamento, melhor ele adere, mais motivado ele fica, ele tende a não desistir. Melhora o prognóstico. Ele fica menos tempo internado, diminui a complicação, porque diminui ele tolera melhor o tratamento, porque essas complicações, elas tendem a diminuir. Então, esse paciente sendo melhor assistido, melhor preparado para o tratamento oncológico, que é o que tem sido chamado de pré-habilitação, todo o resultado durante e depois, ele é muito melhor. A grande questão é, como que nós vamos preparar esse paciente melhor se ele já chega desnutrido, muitas vezes desidratado, em vigência dos fatores de risco aqui, dos hábitos ruins, como que a gente prepara? Esse eu acho que é o grande desafio. Então, essa questão pública, a saúde pública, as políticas públicas, então, o acesso que esse paciente tem, o serviço que ele está inserido, o manejo de o manejo da saúde,
até que ele tenha esse diagnóstico. Isso é muito desafiador, tratando-se de Brasil e de diferentes regiões, com diferente poder aquisitivo. Isso é a cereja do bolo, né? Diante de tudo isso que a gente falou, eu quero que você fale, e a gente já está caminhando para as considerações, eu quero que você fale da importância do profissional estar mais do que habilitado, estar capacitado para receber esse tipo de paciente e fazer essa leitura que você muito bem faz. Não é à toa que você é referência na fonoaudiologia nessa área, né? Você não é referência só para os seus alunos, para os seus acadêmicos, mas você é referência para todos nós, enquanto fonoaudiólogos, nessa área. Então, assim, que você fale sobre isso, sobre essa questão do profissional buscar cada vez mais o conhecimento nessa área de atuação. Eu acho assim, Gessandra, a saúde, ela não pode ser dissociada da educação. Sim. Né? Eu acho que são dois pilares assim, muito fortes. Eu não consigo entender hoje a nossa saúde mais robusta sem uma educação que foi forte na sua base. Hoje eu não consigo ter um olhar só de clínica. Eu já venho para a universidade. Eu acho que tudo tem que começar na universidade. Então, sim, vou fazer uma apologia, sim, à educação. Eu acho que os currículos, eles têm que ser melhores. Aí eu faço aqui uma meia-culpa, porque eu acho que a gente tem que melhorar enquanto DCNs, a gente tem que melhorar enquanto projeto político-pedagógico, a gente tem que melhorar enquanto instituição de nível superior. Eu não estou falando de universidade pública, não. Eu estou falando enquanto formação de profissionais da saúde. Independente. Eu acho que os profissionais de saúde têm que sair melhor preparados da universidade, com base. Ele não tem que sair um especialista, ele tem que ser um bom generalista. Né? E é por isso que eu acho que a importância do Júlio Verde de começar dentro de todas as campanhas, na verdade, dentro de universidade, para que esse profissional que está estudando, esse futuro profissional, o aluno da medicina, físio, fono, TO, dentista, enfermagem, nutrição, ele já vai começar aprendendo desde o banco ali na escola, desde a cadeira na universidade, que ele precisa exercer essa educação interprofissional para lá na frente, quando ele sair, seja na cabeça e pescoço, seja na cirurgia cardíaca, seja na neurologia, seja na pediatria, ele tende a chegar para a assistência com uma cabeça mais moderna, voltada para a prática colaborativa, onde ele não é o detentor do saber, onde ele é um dos pilares daquela equipe que compõe a assistência para um paciente em específico. E que ele pode saber muito da área dele, ele até pode ser o responsável pelo paciente, mas ele, junto com os outros profissionais, vão trocar informações para oferecer a melhor assistência para ele. Porque quando nós estamos doentes, a gente não quer saber de onde vem a assistência, a gente quer ser bem atendido. A gente quer assistência. A gente quer uma assistência integrada, cuidadosa, amorosa, a gente quer olho no olho, a gente quer escutativa. Então, eu acho que começa na universidade, para chegar na saúde, nos seus diferentes cenários, esse atendimento mais robusto. Aí vem com capacitação específica, com cursos, com formações adequadas, com experiências muito mais amplas, e aí tratando-se do paciente oncológico, esse paciente tem que ser atendido por profissionais que tenham conhecimento. Não adianta você ter um paciente com necessidades tão específicas, individuais, o tratamento não é o mesmo se você for tratado por uma pessoa que tem uma ampla experiência, mas é generalista, diferente se for tratado por uma pessoa que tem uma ampla experiência e é especialista naquele assunto. Então, eu acho que dentro de toda... A gente tem que ser humilde, obviamente, mas eu acho que você tem que ser atendido por um profissional que se capacita para atender aquilo que você está tendo. Isso. E ampliar essa informação e estudar. A saúde, ela não é exata, né? A evidência de hoje, ela não é a evidência de amanhã. Então, eu acho que quem trabalha com saúde está em constante movimento. Então, a técnica que deu certo ontem, a evidência de ontem, amanhã a gente pode ver que o resultado é outro, não é tão adequado assim. Vamos mudando e a gente vai avançando, sempre com o foco de oferecer o melhor tratamento para aquele paciente, com a maior segurança,
segurança para oferecer melhor qualidade de vida. O foco do nosso tratamento é função com qualidade de vida. E eu entendo cada dia mais que as nossas emoções e a emoção do paciente, ela vem como um facilitador ou ela vem como uma barreira para dificultar todo aquele processo que você tem de conhecimento, mas que se a emoção do paciente não estiver junto, ela pode dificultar exponencialmente aquele processo. Então, eu acho que é olhar realmente para o outro de uma forma mais completa, e eu acho que a gente tem que sair sempre da nossa zona de conforto para oferecer o melhor para aquele paciente. E se tratando de Julho Verde, que é o tema, eu acho que é sair da nossa zona de conforto e falar, disseminar informação, passar conhecimento, falar o básico, feijão com arroz, e deixar com que a população tenha noção do que é que ela tem que se atentar e buscar cada dia mais a assistência precoce. Acho que a gente tem que lutar por informação e diagnóstico precoce. Acho que essa é uma luta que a gente tem que se orgulhar, e quanto menores os números, quanto mais essa estimativa cai, isso é melhor para a gente, é melhor para a sociedade. Então, acho que a gente faz o nosso papel. É isso. Fazer esse índice cair, né? É isso aí. Vamos para a consideração final? Vamos para a consideração final. Fecha do jeito que só você sabe, falando não mais do tudo, mas olha para a sua câmera e desafia pessoas a se conscientizarem, levar a informação. Nós estamos fazendo aqui, você muito bem falou, para que os profissionais busquem essa capacitação, melhore cada vez mais, estude cada vez mais para ser melhor profissional. Ok. Mas motiva a sociedade a buscar se prevenir, buscar o diagnóstico precoce para um desfecho melhor, caso venha a ter essa sentença. Perfeito, é aquela câmera ali, né? Aquela ali que é aqui aquela câmera. Aquela câmera ali, Kika Heitzmann. Vamos lá. Você, telespectador do Fono Pode Mais, você que é um cidadão comum, você que está aí ouvindo o Fono Pode Mais, você tem que pensar na sua saúde como um pote de ouro. Você tem que cuidar da sua saúde. Então, fique atento a tudo aquilo que você pode fazer e que vai te alimentar e que vai te nutrir e vai fazer você cuidar do templo de ouro que você tem, que é o seu corpo, o seu organismo, sua mente. Então, diminua os fatores de risco. Cigarro, álcool, alimentação equilibrada, desembale menos, coma mais saudável, pratique atividade física, durma melhor, cuide das suas emoções e sexo seguro, porque câncer de cavidade, câncer de orofaringe está muito ligado à transmissão pelo HPV. Então, sim, tenha relação com segurança e, acima de tudo, procure observar se qualquer sinal e sintoma no seu organismo, qualquer diferença na boca, na garganta, em como fala e como engole. Procure observar se tem alguma manchinha diferente na língua, na gengiva. E, ao menor sinal, não deixe de procurar o serviço de saúde mais próximo na sua casa ou seu médico de confiança. Quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, o X da questão é a gente diminuir a exposição a todos os fatores de risco e estar alerta, porque o câncer de cabeça e pescoço, se diagnosticado precocemente, tem grande chance de cura. Você tem que tomar cuidado com sua saúde. Fique ligado, preste atenção. Muito obrigada. Que o Julho Verde cada vez tome mais proporção de ser dado luz a esse tema, de divulgação, de disseminação, e que as pessoas cada vez mais entendam aquela frase que eu sempre trago aqui: o conhecimento nos faz responsáveis, sim. Você, detentora de tanto conhecimento, responsável por ele, está aqui trazendo, dividindo, compartilhando. Para quê? Para o bem-estar do próximo, para o bem-estar de quem você ama e de quem às vezes você nem conhece. E isso você faz muito bem, e é por isso que você está de volta, porque você pode muito, Kika Heitzmann, você pode muito mais. Eu adorei a oportunidade. Eu acho que é muito bom poder estar sentada aqui e aproveitar o teu telespectador. Eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo essas oportunidades e falar, e eu te agradeço novamente
pelo tempo que a gente investiu aqui para falar de algo que é importante. Então, te agradeço o espaço. Muito obrigada. Volta sempre. Obrigada, a fonoaudiologia querida. é muito grata por você. Obrigada. Eu querida. sou muito grata pelo presente que Deus me deu de conhecer você. Muito viu? obrigada. Adorei. Amo muito. Que venham Adorei. outros, tá bom? Se Deus quiser. Pois é. Esse foi mais um Fono Pode Mais com a doutora Kika Reitman. Nós vamos deixar as redes sociais aqui do Fono Pode Mais, da doutora Kika. Compartilha, siga, se inscreva no canal, siga a doutora Kika, siga o Fono Pode Mais, Medifono, siga o meu Instagram também. Vão estar todos aqui para que você busque conhecimento. Assim como a Medifono, assim como o Fono Pode Mais e no meu Instagram, sempre traz informação importante de cunho da saúde, algo que vai mudar de fato para você. Da doutora Kika também tem isso. Então, nos siga na rede social e adquira cada vez mais conhecimento, tá? A saúde, a gente não trabalha com achismo, nós trabalhamos com ciência. O que era ontem, talvez não seja hoje, e o que é hoje pode não ser amanhã. Então, siga quem de fato vai fazer crescer, você crescer no conhecimento. Vem com a gente que o Fono Pode Mais vai te levar cada vez para mais mundo de conhecimento, de informação. Cuide da sua saúde. Julho Verde, mês da conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Tem como prevenir, tem como ter diagnóstico precoce, tem como ser tratado. Se liga. Beijo e até o próximo.